Olá, amadinhos! Estou de volta para o nosso momento de revisão. Aula 85.2. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de funções da linguagem. Vamos revisar este conteúdo, tá bom? Temos aqui o seguinte, um esquema que fala o seguinte, ó, fazendo a relação. Seguinte, que negócio é esse? Mas seguinte, né? Que coisa chata. Repetindo aqui palavras, né? Temos aqui os... Vamos lá. Referencial está centrado aqui no contexto, a poética na mensagem, a conativa e apelativo no receptor, a emotiva e expressiva é o emissor, você vai lembrar da subjetividade, o canal é a função fática que está presente e a metalinguística está centrada onde? No foco. É possível identificar pelo menos uma das 6 funções da linguagem, as quais se relacionam diretamente com os elementos da comunicação. Beleza? Receptor, emissor, mensagem, canal, código e contexto. Ó, idealizada por quem? Por Jacobson. Funções da linguagem. Vamos ver aqui, ó. Temos o seguinte, ó. Denotativa, ela é o quê? É informativa, referencial. Ela é clara, tem clareza, objetividade. Um exemplo temos aqui, jornal. Beleza? Aqui tô falando das funções em geral, tá? Aqui ficou... Deixa eu tirar bem daqui, amadinho. Vamos tirar isso daqui, tá? Aí vem a conativa, que é a apelativa. Qual é o objetivo? É de convencer, da ordem e pedido. Você vai encontrar, no exemplo, bastante em anúncio publicitário, propaganda. A emotiva é aquela expressiva, que vai enfatizar quem? O eu. É opinativa, subjetiva. Música. A fática é o contato, tá? É a verificativa, sempre testando quem? O canal, ó. Ela é a clareza, a objetividade. Olha exemplo, alô, tá ligado? Tá ligado aí, né? E a metalinguística, né? Que é autoexplicativa. Um exemplo disso, dicionário. E a função poética, para finalizar, é aquela que vai se preocupar com a questão da estrutura, da construção do poema. A questão a estética, a rima, tá certo? A sonoridade. Belezinha? Certinho? Então, ok. Daqui a pouco a gente retorna para o nosso momento do Tirando Dúvidas. Até lá. Olá, amadinhos! Rapidão! Então, vamos lá para o nosso momento Tirando Dúvidas. Resolução da atividade de sala. Questão 1. Aqui nós temos um texto, tá bom? Observe bem esse texto. Ó, Prefeitura do Rio diz que situação da Covid-19 está controlada. Com bons índices em eventos, testes, cariocas com esquema vacinal completo não precisarão mais fazer exame para entrar em festas. Aí diz o seguinte, a Prefeitura do Rio divulgou na manhã desta sexta-feira 15, dados do 40º boletim epidemiológico da Covid-19, com 263 pacientes internados. A cidade registra o melhor cenário desde o início da pandemia. Segundo a administração municipal, a diminuição de índice era esperada com o avanço da vacinação. Já são mais de 10 milhões de doses aplicadas. É a primeira vez que podemos falar que temos uma situação controlada da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, afirmou o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans. A capital vem mantendo, ao longo de 7 semanas, baixos números de óbitos e casos graves. Agora também poucos casos leves. Então, você vê aqui que é uma notícia,
E vamos lá para o comando da questão, e com certeza está relacionada à questão: qual função predominante nesse texto? O texto acima é um exemplo de notícia, cuja finalidade é informar, ok? Portanto, qual a função predominante da linguagem do texto? Temos aqui, letra A, expressiva, B, conativa, C, poética, D, referencial ou fática. Então, amadinho, será que ela é expressiva, meus queridos? É a mesma coisa que emotiva. Lá, você observou se há o uso da primeira pessoa? É claro que não. Não está presente. Tá bom? Então, a letra A está eliminada, já vai excluindo. Conativa, lá, tá tentando convencer alguém? Tá apelando? Também não, né? Então, já elimina também a letra B. Poética, a estrutura está sendo criativa, a construção do texto? Há uso predominante da linguagem conotativa? E aí? Também não, né? Fica testando o canal para dizer que ela é fática? Não. Então, você viu que é um texto informativo. A questão falando de notícia, qual a finalidade? É informar, passar a informação numa linguagem denotativa. Isso. Então, já temos aqui o gabarito, que é a letra D, que é a que predomina aí, é a linguagem referencial, a linguagem denotativa, a linguagem informativa. Beleza? Vamos lá para a questão 2. Aqui nós temos o seguinte: não interrompa a linha da vida. Doe sangue. É simples e faz muito bem à saúde. Então, nós temos aqui um anúncio, um texto, né? Vamos lá. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. O texto lido é um exemplo de função que é referencial, metalinguagem, apelativa, informativa ou fática. O que nós temos aí? Temos o quê? A função. Vamos lá, Madinho. Fática. Vamos lá para outra. Essa daqui, doe sangue, mas é apelativa, meus queridos. Aqui, acho que esse negócio, ó, doe sangue, ó, não interrompa ainda da vida. Então, é a letra C, não é a função fática, não. A fática é ela quando testa o canal, tá certo? Não é a fática aqui. Ó, leia o poema de Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro. Olha só esse poema, o nome diz Pêndulo. Aqui, para você interpretar, é necessário você ter o conhecimento, fazer uso do conhecimento prévio, conhecimento de mundo. Olha só a criatividade. Começa com P, ó, depois outro Pzinho, aí vai juntando as sílabas, a partir de quando ele começa a usar o quê? As vogais, né? Pende, pendo, pendo, pêndulo. Qual é a impressão que você tem? Ele não foi criativo, meu querido? Então, você vai perceber aqui o seguinte, ó. Qual o que predomina no texto? Qual é a função que predomina? A fática? Emotiva? Referencial? Poética? Ou apelativa? A, B, C, D, U, E. Ó, olha só bem, ó, veja bem. Pêndulo.
Imagina algo, dá a impressão que vai lá e vai voltar, dá um movimento, ou não conseguem ver? Então, pela criatividade na construção, temos aqui a função poética. Veio? Criativo. Então, a função poética. Muito bem. Vamos lá para a questão 4. Temos o seguinte: em qual função da linguagem a ênfase é dada ao código comunicativo, tendo como principal objetivo o uso de um código que possibilite explicar o próprio código? Olha bem esse enunciado. Qual a função da linguagem, né, que dá ênfase ao código comunicativo, que usa o próprio código para explicar o próprio código. Usa código para explicar o código. Qual é? Letra A é a função fática. B, a função metalinguística. C, a função referencial ou denotativa. D, apelativa conativa. E a função poética. Qual é a função que usa o próprio código para explicar o código? A, B, C, D ou E, meus queridos? Temos o quê? A função metalinguística, tá certo? Coloca aí, metalinguagem explica o próprio código. É igual assim, pegar uma canção, falar da canção. Pegar um poema, escrever falando do poema. Beleza? Ok? Pronto, essa primeira parte da atividade a gente concluiu. Vamos lá para outra parte, que é o momento que você vai treinar. E olha, este assunto aqui, funções da linguagem, amadinho, ó, despenca no Enem, nas questões de linguagem. Beleza? Então, vamos diretamente para o Se Liga no Enem. Olha só, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri num caminho o incerto da vida que o mais importante é o decidir. Coralina. No texto, a função emotiva da linguagem pode ser identificada por meio da característica indicada em, vamos lá, a objetividade da informação transmitida, ausentando-se juízo do valor sobre o tema. B, o emprego de formas verbais num pretérito, mantendo uma relação comparativa entre o eu passado e o presente. C, evidência do código reproduzindo, por meio dele próprio, esclarecendo o assunto principal. D, mensagem centrada no emissor, deixando claro seus anseios e suas percepções sobre a própria vida. E, presença de marca de interlocução, legitimando o canal de comunicação. Então, você viu lá o texto. E qual é a alternativa? A, B, C, D ou E. O texto de quem? Qual é o texto? De Coralina, tá bom? Então, vamos falar aqui, o gabarito é a letra D, tá? Está centrada no emissor. Aqui o emissor da questão da subjetividade, tá? A presença lá dos verbos, sempre usado na primeira pessoa, tá bom? Então, aqui deixando claro os seus anseios, suas percepções sobre a própria vida. Belezinha? Ok, terminou a parte das atividades, amadinho. Sim, olha só, chegando aqui o grande momento, que é o clube de leitura. Amado,
E você já enviou a sua foto, a foto da turma para ser homenageada? Para você aparecer aqui na nossa tela? Ai, professor, eu não quero aparecer. Ô, Chamadinha, não faz isso comigo, não. Estou guardando a foto de vocês, tá certo? Para o nosso clube de leitura. Mostre onde você faz a sua leitura, tudinho. Olha só, olha aqui nós temos, tá? Obrigado, professor Wilson Teodoro. Aqui é o momento que ele estava fazendo, né, desenvolvendo o clube de leitura, fazendo leitura coletiva com a turma, tá? Esse trabalho do professor, ele falou que rendeu, ó. Foi bem gostoso, todos participaram. E isso aqui, porque a obra que foi lida foi A Marca de uma Lágrima, da unidade 2, tá? E como é um livro infanto-juvenil, o debate fluiu. Ó, parabéns a todos os amadinhos aí, parabéns ao professor, tá certo? Continue enviando aí pra gente, tá certo? Que a gente divulga aqui. A escola é a Escola Pedro Álvares Cabral, da linha 9, em Cacoal, extensão da Escola Celso Ferreira da Cunha. Amadinhos, olha aqui vocês. Arrasaram, hein? Parabéns. Parabéns mesmo. Então, a unidade 3 nós temos o seguinte, esse daqui é da unidade 2, tá? Essa aqui foi no dia que desenvolveram o trabalho. Temos aqui a unidade 2, ó. Lucila, de José de Alencar. Noite na Taverna de Álvares de Azevedo. Memórias de um Sargento de Milícia de Manuel Antônio de Almeida. Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões. Agora, qual a obra que será lida para a unidade 3, hein, professor? Vamos lá. Vamos lá diretamente, amadinho, para a nossa mensagem do dia. Ó, em matéria de língua não há propriedade privada. Tudo está socializado. Roma Jacobson. E aí a mensagem com o nosso linguística, certo? Para vocês também. Então, agradeço a companhia de vocês e até a próxima aula.